Bom dia, tudo bem? Vamos fazer nossa agenda de reforma íntima do dia 31 de julho de 2025. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Os discípulos se acercaram dele e, despertando-o, disseram: Mestre, sossobramos. Jesus, levantando-se, falou ameaçadoramente ao vento e às ondas agitadas. Tudo logo cessou e reinou grande calma. Lucas 8, 24. Meta do mês: combater o egoísmo, inveja, ciúme e maledicência. A inveja é definida nos léxicos como desgosto, mortificação, pesar causado pela vista da alegria, propriedade ou êxito de outrem, acompanhado do desejo violento de possuir os mesmos bens. Rodolfo Caligares, no livro Páginas de Espiritismo Cristão. Meta do dia: regozijar sinceramente com a prosperidade alheia. Sugestão para sua prece diária: prece rogando auxílio ao anjo da guarda para combater a inveja. Bondoso Jesus, nós queremos, nesse momento, agradecer pelas oportunidades de nosso melhoramento, do nosso ajuste. Queremos agradecer, Jesus, pela vida, pelos amigos, pelos nossos familiares, pelos parentes, por todos aqueles que fazem parte da nossa existência, sejam amigos, simpáticos a nós, sejam aqueles que não são tão simpáticos a nós. Que o seu amor possa envolver a todos nós e que consigamos, Jesus, desenvolver a bondade em nós, afastando todas as ideações de inveja, de ciúme, de maledicência. Fortalece em cada um de nós a fé. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, daqui a 10 dias nós estaremos iniciando o curso Conheça o Espiritismo. E nós vamos, em uma das aulas, estudar sobre Jesus. Qual que é o objetivo desse estudo? É identificar Jesus como nosso guia, como nosso modelo. Ele é um espírito puro, um espírito perfeito. Compreender a missão do Cristo como sendo a segunda revelação divina para nós. E compreender também a missão de Jesus junto a cada um de nós. Além de diferenciar Deus e Jesus. Então venha estudar com a gente. A Casa Espírita Amigos da Paz está sediada em Alta Floresta, Mato Grosso, no bairro Jardim Primavera, no final da Avenida Brasil. Mais esclarecimentos, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 66 984 66 7110. Meus amigos, nós estamos estudando o livro O Caminho Oculto. Esse livro foi psicografado pelo médium Chico Xavier, ditado pelo espírito Veneranda. E hoje nós vamos estudar o último capítulo. O que será que aconteceu com o nosso menino Leonardo? Será que a conversa de ontem que ele teve com o Cristo deu uma ajustada na vida dele? Então vamos para este capítulo, o último capítulo do livro, capítulo 20, Acordando de Novo. Leonardo, abatido e humilhado, levantou os olhos tristes e rogou: Perdoa-me, Senhor. Em seguida, exclamou desalentado: Que será de mim?
Perdi o meu dia, desprezei o caminho para o céu e, sobretudo, fiz o mal aos meus semelhantes. Nesse momento, notou que sombras espessas caíam na paisagem. Não mais via os astros brilhantes, nem as águas, nem as árvores, nem os passarinhos. Cravou os olhos em Jesus. Entretanto, sentia também extrema dificuldade para enxergar o Mestre. Queria prolongar indefinidamente aqueles minutos sublimes na companhia do celeste amigo para saber mais, muito mais. Percebendo, porém, que o Cristo se afastava, estendeu os braços na direção dele e interrogou ansiosamente: Que será de mim, Senhor? Leonardo não conseguiu mais divisar o mestre, mas ouviu-lhe ainda a voz que respondia: Esperarei por ti amanhã. Desejou levantar-se e correr para procurá-lo. Entretanto, não conseguiu fazê-lo. A sombra aumentava, aumentava sempre, e uma força estranha e invencível chumbava-lhe os joelhos ao solo em que se achava genuflexo. Depois de penosos minutos de aflição, dentro dos quais se sentia numa noite horrível de trevas, acordou agitado, chorando intensamente. Mas em seus ouvidos de menino transformado ressoavam ainda as palavras do Divino Mestre: Esperarei por ti amanhã. Espírito veneranda. Meus amigos, muitas vezes nós, para termos o respeito e às vezes a obediência das crianças, a gente diz: olha, Jesus não gosta, Jesus vai te castigar, ficou triste, ficou não sei o quê. Então a gente vai criando Jesus para as crianças como alguém que vai nos punir, alguém que se chateia com a gente. Nós percebemos no decorrer deste livro, O Caminho Oculto, que Jesus está conosco. Jesus fica sério diante de atitudes que nós tomamos desnecessariamente por vaidades, por egoísmos, orgulhos, diversas outras questões negativas que nós temos em nosso ser. Muitas vezes, por momentos difíceis de dor, nós xingamos, achamos que Deus nos abandonou. Deus não nos abandona nunca. Jesus não nos abandona nunca. Jesus é o nosso mestre, Jesus é o nosso modelo e o nosso guia. E em todos os dias, como está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. As nossas atitudes impróprias de seres humanos, nós, por meio delas, não só das atitudes, mas dos pensamentos e sentimentos, afastamo-nos do Cristo. E Ele está com a gente todos os dias. Como Ele disse aqui para o menino Leonardo: Esperarei por ti amanhã. Porque Ele está nas pessoas. E o dia que nós, meus amigos, percebermos que Jesus está nas pessoas que estão próximas a nós, aí nós vamos ter uma visão diferente do mundo, uma visão diferente do Evangelho. Aí nós compreendemos Jesus.
Mas enquanto nós, como Leonardo, ficarmos com o discurso teórico do Cristo, achando lindo as suas passagens, emocionando e levando muita gente a emocionar-se com as lindas passagens do Evangelho, mas ficando só aqui, não circulando por nós, não introjetando esse ensinamento do Cristo em nós, nós estamos perdendo tempo. E aí nós vamos vê-lo lá naquela menina que vem limpar a nossa casa como diarista, ou na funcionária que vem fazer a higienização do ambiente, cuidar do nosso filho, fazer a nossa comida. Nós vamos respeitar melhor essas pessoas. O dia que nós percebermos que ali está Jesus. Jesus não está, muitas vezes, nem nas casas espíritas, nem nos templos religiosos, católicos ou evangélicos, quando esses lugares não vivem o Evangelho do Cristo. Jesus está nas choupanas, debaixo das pontes, está no lar que está aflito do nosso lado e a gente não percebe. Jesus está no nosso pai, na nossa mãe, no nosso irmão que sofre e que a gente às vezes não percebe. Às vezes a gente não manda nenhuma mensagem, nada. Ele está ali. Então, meus amigos, é muito importante a gente voltar aí esses 20, ou você vai dar, são 21 vídeos contando com a apresentação do livro, né? São 20 capítulos mais a apresentação do livro, que vai dar 21. 21 dias que nós estudamos esse livro. Então, volta, dá uma olhadinha, busque perceber também Jesus. E aí, quando todos nós percebermos Jesus, a terra será melhor, porque nós não vamos ter mais ódio, não vamos ter mais vingança, não vamos ter discussão de poder. Quando alguém vai ser eleito para governar uma cidade, um estado, um país, ele vai governar com amor, com alegria, por quê? Ele compreendeu a grande missão. E aqueles que os colocaram lá, naquela posição, ficaram gratos por aqueles ali trabalhar, porque eles estão trabalhando para o bem da coletividade. Então, meus amigos, ficamos por aqui. Hoje ficou longo, porque a gente está concluindo este livro de estudo maravilhoso aí do Espírito Veneranda. Que eu tenho notícias são esses dois livros, psicografado pelo Chico, trazido a nós pelo Espírito Veneranda, um espírito de grande elevação moral que vive no nosso lar. Então, que a gente possa aí sempre agradecer ao Espírito Veneranda. Vamos fazer prece? Amado Mestre Jesus, nós queremos mais uma vez agradecer a bondade de Jesus, o amor do Cristo por nós, como quase que nos pegar no colo, quando traz para nós, pelas mãos de Chico Xavier, obras tão grandiosas, mensagens tão profundas de estudo do Evangelho. Nós somos gratos, Jesus, por esses irmãos, pelo Espírito Veneranda que incansavelmente, como diz lá no livro Nosso Lar, não descansou um só momento desde o tempo em que está no nosso lar trabalhando. Um espírito que viu Jesus, que esteve com o Cristo. Que nós também, Jesus, possamos todos os dias estar contigo. Fortalece a nossa fé. Vem, Jesus, em socorro à nossa fragilidade. Nós sabemos que não somos dignos de que entreis em nossa casa, mas sabemos, Jesus, que uma palavra sua transforma tudo. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um dia maravilhoso. Fiquemos em paz
e que Deus nos abençoe a todos.